Então, agora vamos falar sobre propriedades aperiódicas, né? Deixa eu mostrar logo uma diferença aqui em termos de tabela periódica. Quando a gente fala de propriedades periódicas, a gente está falando de raio atômico, de eletronegatividade, de afinidade eletrônica, potencial de ionização e energia de ionização, né? Essas propriedades são periódicas porque elas se repetem à medida que você varia de período, ok? Se você organizar a tabela periódica num gráfico, tá bem? Deixa eu pegar aqui apontador, pronto. Se você organizar a tabela periódica em um gráfico, né, e você colocar os elementos nesse gráfico, você vai notar que algumas propriedades periódicas elas se repetem conforme você vai descendo os períodos, né, na tabela periódica. Mas assim, no ensino médio a gente está mais preocupado, né, em saber como essas propriedades periódicas afetam, né, um assunto que vai ser trabalhado mais à frente, as ligações químicas, por exemplo. Então, propriedades periódicas, aquelas que se repetem conforme você vai mudando de período. Já as propriedades periódicas aquelas propriedades que ou só fazem aumentar ou diminui conforme ou aumenta ou diminui o número atômico, tá bem? Deixa eu pegar aqui. Existe, na verdade, as propriedades periódicas principais, né? É o calor específico. Opa! Vou pegar aqui, calor específico, né? Destacando aqui. Massa atômica, índice de refração, né? Mas assim, gente, nos vestibulares esse assunto ainda não é bem cobrado, tá ok? Talvez num vestibular muito específico, né? Uma segunda fase de uma FUVEST. Para quem não sabe o que é FUVEST, é uma banca organizadora, né, da prova da USP, que é a Universidade de São Paulo. Talvez eles cobrem. Eu estou falando aqui porque é importante para vocês saberem, né, que existe. Então veja só, é uma propriedade periódica a massa atômica? Por quê? Conforme o número atômico aumenta, a massa atômica aumenta, com exceção de 4 elementos da tabela periódica. Isso não ocorre. A gente pode até dar uma olhada aqui, ó. Vamos olhar. Então, ó, hidrogênio, massa atômica 1, hélio, massa atômica, esse valor que está aqui, e massa atômica, ó, o hélio, ó, número atômico 2 e massa atômica 4, vocês vão notar que a massa atômica ela não é uma coisa, vamos dizer, um número redondo assim, né? Ele sempre vai ter um número com vírgula, fracionado, né? Um número decimal. Ó, lítio, número atômico 3 e massa atômica 6,94, ok? Deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. Pronto, 6,94. Berílio, ó, número atômico 4, né? E a massa atômica 9,0122 e assim por diante, né? E aí você tá notando, ó, que à medida que o número atômico aumenta, a massa atômica dobra, né? Praticamente, ó, 6, número atômico 6 do carbono, massa atômica 12. Ó, o do nitrogênio, número atômico 7, massa atômica 14. Vai ter alguma exceção aqui. Deixa eu ver aqui. Silício, fósforo, enxofre. Praticamente a maioria aqui, né? Ó, aqui você já nota uma irregularidade, ó. Porque
Aqui a massa atômica do zinco, por exemplo. Ó, germânio, que é bem gritante. O germânio, número atômico 32, mas a massa atômica é 72,63. Mas assim, ó, o mercúrio também, ó, número atômico cresceu, né, em relação ao ouro, 79, e massa atômica é 200, ó, não é o dobro, ok? Tem alguns elementos que não seguem essa regra, hein? A massa atômica diminui. Ó, o astarto, 85, número atômico, massa atômica 210. Mas vocês estão vendo que, ó, o número atômico aumenta da esquerda para a direita e a massa atômica também vai aumentando, mas também não é aquele aumento linear, tá bem? Há exceções, mas essas exceções para o ensino médio não são interessantes a gente, né, abordar aqui. Deixa eu voltar lá. Então, ó, mas o que é a massa atômica? A massa atômica é uma forma que os químicos e físicos, né, encontraram e medir a massa dos átomos. A massa de um átomo, gente, é muito pequena. Então, só para você ter noção, né, a massa atômica de um átomo de hidrogênio, ó, é 1,6605 vezes 10 a menos 24. É muito pequeno mesmo. Um átomo de hidrogênio. Então, o que é que os cientistas fizeram? Eles pesaram, né, um átomo de carbono. Observaram a massa. Mas tem que ser o carbono 12, hein? Carbono 12. É o isótopo aí, tá ok? Carbono 12. Então veja, o que eles fizeram? Eles pesaram um átomo de carbono 12. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Então o que eles fizeram? Dividiram a massa do carbono em 12 partes. Cada parte, né, vai ter 1,66054 vezes 10 a menos 24. Note que é um 1 seguido de 24 zeros, é muito pequeno. E a partir daí começaram a fazer a contagem das outras massas atômicas em relação à massa atômica de um 12avos, né, da massa do 12avos, da massa do carbono. Ok? É como se você pegasse assim, ó, por exemplo, o hidrogênio tem a unidade de massa atômica dele é 1, ou seja, o peso dele é mais ou menos isso aqui, tá ok? Aí veja, o hélio é 2 vezes isso aqui, tá ok? Por isso, quando você for na tabela periódica, você vai encontrar o hélio 4 vezes, né, na verdade. A massa atômica do hélio é 4,00266. A gente vai entender o porquê que é fracionado essa massa atômica. Aí vejamos, né? A massa atômica é a massa de um átomo medida em unidade de massa atômica, sendo simbolizado por U, né? Você vai encontrar a massa atômica, a unidade dela U, que é a unidade de massa atômica. Aí é aquela questão, né, que a massa atômica é referência a 1/12avos, ou seja, você pegar a massa, pesa a massa de um átomo de carbono 12, e divide ela em 12 partes, cada parte vai ter esse peso aqui. Aí ele considera o isótopo natural do carbono mais abundante, né? Então o isótopo, né, é aquele que possui 6 prótons e 6 nêutrons, ou seja, um total de massa igual a 12. Tá ok? Aí vamos já adiantar aqui. Aí exemplo, a massa atômica do sódio é 23 unidades de massa atômica. Quer dizer o quê? Que a massa de um átomo de sódio é 23 vezes aquele valor lá anterior. Tá ok? Mas assim, no ensino médio você vai encontrar mais. Você vai trabalhar muito com essas unidades assim. Tem livros que, quando pedem os exercícios, faz a observação de você utilizar as massas atômicas já arredondadas.
No ensino superior já pedem uma coisa mais não tão arredondada, tá ok? Aí arredondamento, né? Um exemplo aqui, ó, é o que eu tava falando, né? A massa atômica do hidrogênio é 1,0079. Aí tem livros que vão dizer 1,00, por aí vai, hein? Então tá aqui a tabela periódica. A gente tá vendo que a massa atômica, ó, o número atômico, não confundir, número atômico é a quantidade de prótons no núcleo de um átomo. Já a massa atômica, em referência, é como se você pesasse, né, a massa de um átomo. Mas só que você não vai utilizar a unidade de gramas, você vai utilizar aquelas unidades, né? Pegar a massa de um átomo de carbono, dividir em 12 partes e a partir dali comparar. Então a gente vê uma relação aqui, ó. À medida que, ó, o número atômico vai aumentando, que o número atômico é 1, ali era 2, ó, a massa atômica também vai aumentando. Ok? Então, como é que se calcula a massa atômica? Aí é que tá. Você pega um exemplo, como é a do neônio, como é calculado. Então você pega o isótopo do neônio, o isótopo mais estável, tem que ser o mais estável, e vê o número, o isótopo, gente, isso aqui é número de massa, hein? Esse valor aqui, ó, 20, 21, 22, isso significa que a soma de prótons e nêutrons é 20, aqui prótons e nêutrons é 21 e aqui é 22. O número atômico do neônio é 10, então aqui é 10, aqui é 10 e aqui é 10. Elementos que têm o mesmo número atômico são chamados de isótopos. Mas veja, os isótopos, né, você vai pegar o isótopo mais estável, né? Só que existem outros isótopos de neônio, tá ok? Aí vamos dizer aqui, ó, que o isótopo mais estável é o primeiro, que tem número de massa igual a 20. Só que ainda há a ocorrência desse isótopo aqui, ó, o número de massa do neônio 21 e do neônio o número de massa 22. Só que todos aqui têm o mesmo número atômico, que é 10. Só que a abundância desses isótopos varia muito. Então assim, a massa atômica ela vai fazer um cálculo, uma média ponderada, né, em relação à abundância. Você vai pegar, ó, o que? A média aritmética ponderada é o que? Você pega a abundância vezes o número de massa, tá ok? E você vai fazer a abundância vezes o número de massa, a abundância vezes o número de massa, e dividir por 100, né? Dividindo, fazendo essas continhas, esse valor aqui, ó, vai dar 20,179, né? Então é a massa atômica do neônio. Aí a massa atômica sempre aumenta com o número atômico, mas não diz respeito à posição do átomo na tabela, né? Do elemento na tabela. Ou seja, a massa atômica, ela não, assim, se você souber a massa atômica do elemento, não quer dizer que você saiba a posição do átomo na tabela. Por quê? Veja, vamos dar um exemplo bem fácil aqui. O carbono, o número atômico é 6. Se eu souber o número atômico do carbono, eu sei dizer em que período ele está e em que grupo da tabela periódica esse átomo de carbono está. Mas se eu souber só a massa atômica do átomo de carbono, eu não sei localizar esse átomo na tabela periódica. Vou falar agora de outra propriedade periódica, né? Isso aqui é mais uma informação, né? Isso é muito raro se cobrar em vestibular, hein, gente? Muito raro mesmo, porque essas propriedades aperiódicas, elas vão influenciar mais em propriedades físicas dos elementos, como, por exemplo, massa, volume, densidade. Por que se enfatiza tanto as propriedades periódicas? Ó, raio atômico, eletronegatividade, potencial de ionização, afinidade eletrônica. Por quê? Porque essas propriedades, elas influem em propriedades químicas, né? Que é o objeto da química, né?
estudar as propriedades químicas. Os físicos talvez se interessem mais, né, por propriedades físicas, então eles talvez sejam mais interessados do que nós, químicos, né, e professores de química, em estudar o volume atômico, a massa atômica, com mais afinco. Mas assim, o que é volume atômico? O volume atômico é uma propriedade, aqui está errado, hein? É aperiódica, que corresponde ao volume ocupado por 1 mol de átomos de determinado elemento químico. Tá ok? Então, qual é o volume ocupado por 1 mol de átomos de um determinado elemento químico? O volume atômico não é volume que o átomo ocupa, mas se refere ao volume ocupado por uma quantidade fixa. A gente sabe que, ó, o que é 1 mol? É essa quantidade aqui, ó, 6 vezes 10, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, qual é o volume que essa quantidade de átomos de diferentes elementos da tabela periódica ocupa? Tá ok? Então, o volume atômico, ó, ele cresce de baixo para cima, tá ok? E, ó, aqui está o centro da tabela periódica, né? Então, ele vai crescer, ó, como se fosse abrindo, né, das extremidades para os cantos, tá ok? É uma propriedade aperiódica estranha, né, a forma de crescer. Aí o volume atômico de um átomo não é somente definido pelo volume de cada átomo, mas também pelo espaçamento que existe entre esses, né? Então, por isso que cada mol, né, por exemplo, 1 mol de hidrogênio tem um volume atômico, 1 mol de hélio tem outro volume, tá ok? Para calcular, né, o volume atômico é fácil, hein? A gente pode utilizar o que? Aquela fórmula de densidade, né? Deixa eu tentar aqui escrever. Então, ó, o que é densidade? Né, massa sobre volume. Então, reorganizando essa equação aqui, ó, passando o volume para lá e a densidade para cá, ok? Você vai obter o que? É essa relação aqui, ó, V é igual a md. Então, se eu quero calcular o volume, né, atômico, eu preciso saber a densidade do elemento, estado sólido, e a massa, né? A massa você obtém pela tabela periódica, tá ok? Aí a densidade é também a densidade absoluta, né? É uma propriedade periódica interessante, porque ela cresce, ó, é o contrário do volume atômico, mas veja, veja o volume atômico de cima para baixo, né, e das extremidades. Já a densidade absoluta, né, ela vai crescer também de cima para baixo, só que ela, ao invés de crescer para as extremidades, vai crescer ao contrário, né, para o centro, ó, sempre para o centro. Aí é fácil de calcular a densidade, né? Você tem que saber a massa e o volume. Aí a massa é a massa atômica, né, no caso, e o volume atômico ocupado por 1 mol, né? Então a densidade é outra propriedade aperiódica. É aperiódica porque ela ou sempre cresce ou sempre diminui, conforme você varia o número atômico. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Essa propriedade aqui é importante. Por quê? É uma propriedade que relaciona, né, o que é ponto de fusão e ponto de ebulição. Fusão é a passagem do estado sólido, né, S, para o estado líquido, tá ok? E ebulição, a passagem do estado líquido, né, o estado gasoso, tá ok? Então, assim, o ponto de fusão na tabela periódica ele vai variar ao contrário das outras propriedades, de baixo para cima. Então, os elementos que tiverem aqui, ó, eu já sei que aqui é o hidrogênio e aqui é o lítio. Então, o hidrogênio tem um ponto de fusão e ebulição maior do que o do lítio. E se você for ver os períodos, né,
Ele vai crescer das bordas para o centro. Então, os elementos que tem maior ponto de fusão e ebulição estão aqui no centro da tabela periódica. Ok? Isso aí é uma explicação que você não vai obter aqui nesse curso de Química por ensino médio. E talvez também não no curso de Química. Você teria que fazer um trabalho de pesquisa, né? Aí, o porquê que essas propriedades variam assim. Mas assim, quem sabe no futuro vocês aí se formem bacharéis ou licenciados em Químicas, ou bacharéis ou licenciados em Física, e não vão estudar isso com mais afinco. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar, essas propriedades aperiódicas.